O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Eu quero começar, deputado, jogando o Didi para fazer uma pergunta para você a respeito de tudo que está acontecendo. Vamos lá. Felipe, primeiro a minha admiração aqui pelo seu trabalho, pelo seu posicionamento em favor do presidente Bolsonaro. Você é um dos que sempre estão do lado do presidente, né? Diferente de muitos intergalácticos por aí, que quando podem ajudar, não ajudam muito ou ficam omissos. E a gente sempre viu você ao lado do presidente, batalhando mesmo. Então, assim, eu como bolsonarista te tenho na mais alta conta pela sua lealdade e fidelidade ao presidente. Mas a pergunta que eu vou te fazer, talvez você não goste muito não e não fique chateado com o seu amigo Didi. É o seguinte, ontem a gente viu o líder Sóstenes Cavalcante dizer que acataria a decisão do Hugo Mota de não colocar as comissões para andar, inclusive a comissão da qual o senhor é o presidente, a CREDEM, mesmo ela sendo inconstitucional ou antirregimental, alguma coisa nesse sentido, porque quem comanda a Câmara hoje não é o Hugo Mota, que está, eu acho, de férias, licenciado, seria o vice, e todo mundo acatou, porra. Todo mundo acatou. Se é uma coisa ilegal, se é inconstitucional, por que vocês não deram testa ao Hugo Mota e disseram, não, a gente vai fazer, a lei está do nosso lado, a gente vai fazer. Chega de acreditar na palavra do Hugo Mota, um cara que já traiu o PL aí várias vezes, traiu o próprio presidente Bolsonaro quando disse que iria pautar a anistia e não pautou. Então, assim, às vezes eu fico pensando que falta um pouco de testosterona na oposição. Não sei se a minha leitura é correta ou não, né? Mas pelo menos eu estou vendo assim, como um observador à distância, que vocês poderiam ter peitado o Hugo Mota ali. Dizer, não, eu sou o presidente da CREDEM, eu vou fazer, vocês estão errados, a lei está do nosso lado e a gente vai tocar o barco mesmo. Ponto final. Mas aí não, tentou apaziguar, porque... Só já vou concluir. Porque poderia passar uma imagem de radical. Vocês vão ser chamados de radicais, amigo, de qualquer jeito. Fazendo as reuniões ou não, vocês serão chamados de radicais. Então, tem horas que não tem que dar bola para esse povo, não, Felipe. Desculpa aí se eu te botei numa saia justa. Não, Didi, aqui é sem censura. Podem perguntar tudo 100%, sem qualquer tipo de vedação ou censura. Olha... eu agradeço pela pergunta, porque várias pessoas também fizeram essa colocação semelhante desde a data de ontem. No caso específico da CREDEM, eu sempre alertei ao líder Sóstenes que nós teríamos uma dificuldade em convocar a sessão por conta do quórum. Para você ter ideia, para abrir a sessão da CREDEM, eram necessários 20 parlamentares. Isso é o que diz o regimento. Eu preciso de 20 deputados presencialmente lá para que a gente consiga abrir a sessão e aí votar as matérias que estejam na pauta. E nós teríamos essa dificuldade porque o PL tem 7 vagas na CREDEM, ou seja, nós precisaríamos de outras 13 vagas de outros partidos. Então, o que eu fiz de segunda-feira até terça? Fui ligando líder por líder de outros partidos para que eles cedessem as vagas dos partidos deles momentaneamente, só para terça-feira, para nós colocarmos, então, deputados do PL, fazendo com que a gente atingisse o quórum de 20. O fato é que nós não atingimos o quórum de 20, de modo que, não atingindo o quórum mínimo para a abertura da comissão, a gente não poderia simplesmente abrir a sessão e deliberar qualquer matéria. Então, no caso da CREDEM, especificamente, a gente não realizou a sessão não por conta da decisão do presidente Hugo Mota, mas porque não foi atingido o quórum, os partidos que até tinham se comprometido em fazer essas trocas de membros, efetivamente até terça-feira não fizeram, de modo que a gente não conseguiria abrir a sessão independente da decisão do presidente Hugo Mota. O que não impede a gente de votar as matérias que nós votaríamos na terça, na primeira semana de agosto, que é o que nós vamos fazer. Já montei a pauta, nós vamos vamos votar essas matérias que nós votaríamos na data de ontem, sem prejuízo de qualquer outra matéria que possa ser votada também na sessão de agosto. Muito bom. Acho que o André, ele caiu, já ele volta. Carol, tem uma pergunta para o deputado Felipe Barros?
Tenho. Deputado, bom dia. A gente estava aqui discutindo exatamente o que o Congresso pode fazer em relação a tudo, o tirano que está virando, né, Hugo Mota, obviamente, é inconstitucional. Primeiro que o Congresso não deveria nem estar de recesso, né, porque ainda não votou a LDO. Mas, enfim, a gente não vai conseguir lutar com as armas constitucionais e legais que estão, né, previstas tanto no regimento da Câmara quanto na Constituição. Então, assim, existe uma necessidade urgente de uma pressão, de pautar, de colocar o presidente no Conselho de Ética. Qual que é essa possibilidade, qual que é o apoio que hoje a oposição teria para qualquer medida fora ali das medidas jurídicas normais, em condições normais de temperatura e pressão, né, que a gente não vive no Brasil mais? Sim, Carol, obrigado pela sua pergunta. Estão me ouvindo? Então. Sim. Obrigado pela pergunta. Olha, talvez o que eu vou falar agora não seja aquilo que alguns telespectadores gostariam de ouvir, mas é preciso ser dito. O presidente Hugo Mota pode ter defeitos, e, aliás, todos nós temos. O fato é que, na medida do possível, ele tem tentado avançar com algumas pautas da oposição. Você veja, ele pautou a suspensão da ação do Ramagem. O Supremo depois tomou aquela decisão ilegal e esdrúxula, limitando aquilo que a Câmara votou, mas a Câmara votou. Então, existem pontes que não podem ser simplesmente quebradas. Eu digo isso porque nós ainda temos matérias a serem votadas na Câmara. Eu tenho a expectativa, e aliás, a convicção, que a anistia será votada. Eu não posso por hora falar um pouco mais sobre isso, mas eu tenho a convicção de que essa matéria será votada. Eu tenho falado muito da importância de nós votarmos a PEC 333, que é a PEC que derruba o foro privilegiado, que de privilégio não tem nada. Que privilégio que um parlamentar tem em o seu foro ser o Supremo Tribunal Federal? Nenhum. Eu, como deputado federal, quero ser eventualmente julgado pelo juiz da primeira instância, com direito de recorrer para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o direito de recorrer para o STJ e depois, eventualmente, para o STF. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.